Fala galera, hoje é dia de O Trono da Atlântida. É uma história da DC, escrita por Geoff Johns e desenhada por Paul Pelletier e pelo brasileiro Ivan Reis no ano de 2013. Ao acreditar que Atlântida estava sob ataque da superfície, o atual rei, Orm, o mestre do oceano, inicia um plano de guerra contra os terrestres. Isso faz com que as coisas fiquem complicadas com o Aquaman, já que atualmente ele faz parte da Liga da Justiça na superfície. E agora ele vai ter que escolher um lado, podendo até mesmo afetar mais ainda o trono da Atlântida. Esse arco é basicamente o segundo grande evento da Liga da Justiça nos Novos 52, seguindo da sua origem e da batalha contra Darkseid, mas agora com o Aquaman como protagonista. Não é realmente necessária uma leitura prévia para entender essa história aqui, mas se você quiser complementar e entender melhor alguma referência, leia o encadernado As Profundezas e Os Outros do Aquaman e Liga da Justiça Origem, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Aquaman enviando uma mensagem através dos peixes até seu irmão Orm, o mestre do oceano, o atual rei da Atlântida. Ele quer conversar, quer explicar recentes acontecimentos. Então o mestre do oceano e o Aquaman se encontram num velho navio afundado. Ali, os dois irmãos conversam pacificamente, enquanto o Aquaman explica que o Arraia Negra roubou há pouco tempo atrás o cetro do rei morto, o cetro que afundou a Atlântida. O Arraia Negra é um mercenário, o maior inimigo do Aquaman, mas ele é um terrestre e o pedido para o roubo do cetro veio de Atlântida. Então alguém do seu reino estava metido nesses ataques e provavelmente queria o cetro por algum motivo especial. O mestre do oceano entende que essa conversa seria na verdade uma insinuação de que ele seria o mandante. Mas o atual rei da Atlântida diz que ele não tem nada a ver com isso. Ele odeia a superfície, mas não pretende um ataque. Inclusive, ele só foi até a Terra 2 vezes na vida, e uma delas foi para implorar que o Aquaman voltasse para casa e fosse o rei do seu povo novamente. Mas ele recusou. Ele preferiu ficar na Terra para lutar a favor do povo da superfície. O mestre do oceano lembra ao seu irmão por que eles estão naquele velho navio afundado. Ali foi onde seu bisavô e sua bisavó foram assassinados por marinheiros em 1820. Homens que mataram a rainha e depois mataram o rei de Atlântida quando ele foi à sua busca. Na época, o navio dos homens foi cercado pelo exército atlante e depois de destruí-lo, eles deixaram sua tripulação morrer afogada no oceano. Mas salvaram o capitão, e quando o levaram para a praia, ele os atacou e exigiu que fosse levado de volta para a água para afundar com seu navio. E assim foi feito. Orm conta essa história para mostrar como os humanos o enojavam, mas nem por isso ele os atacaria, mesmo ele sendo capaz de destruir todas as embarcações dos oceanos se quisesse. Mas enquanto isso acontecia, vemos em outra parte que as criaturas das profundezas, presas ali pelo Aquaman há algum tempo atrás, estavam sendo libertadas por alguém ainda misterioso que tinha o cetro do rei morto em sua posse. Um tempo depois, os Estados Unidos fazem testes nucleares a bordo de um navio de guerra. Mas algo estranho acontece quando mísseis são disparados e misteriosamente mudam suas rotas, sendo direcionados para o meio do oceano. Na visão das pessoas do navio, aquilo era muito estranho, mas só tinha atingido as águas. O problema é que na verdade eles tinham sido direcionados para a Atlântida. O ciborgue é chamado pelo seu pai pedindo para investigar esse caso, já que a filha de um amigo trabalhava nessa embarcação. Então ele tenta encontrar quem teria sabotado os disparos e percebe o que houve com a Atlântida.
Enquanto isso, durante uma missão em Gotham, o Batman recebe a visita do Aquaman, que veio para pedir a ajuda dele e da Liga para investigar um comportamento estranho da vida marinha na costa nordeste dos Estados Unidos. E é nesse momento que o Batman lhe conta sobre os ataques dos mísseis. A partir desse momento, uma grande tempestade começa a atingir Metrópolis, e o navio militar é arremessado para dentro da cidade por uma gigantesca onda vinda do mar, que atinge toda a população. Superman e Mulher Maravilha estavam por ali e surgem para ajudar, tentando salvar as pessoas ainda presas no navio. Mas existem pessoas na cidade se afogando também. Inclusive uma delas é a repórter Lois Lane. Mas por sorte, um homem surge para ajudar. Seu nome é Vulko e ele tá ali em busca do Rei Arthur, em busca do Aquaman. Mas nesse mesmo momento, todas as cidades costeiras começam a ser atingidas por tsunamis também. Gotham é uma das cidades atingidas, onde o Batman e o Aquaman percebem que esses tsunamis não são naturais. O Aquaman sabe exatamente o que é aquilo. As ondas são só o primeiro passo. O que vem a seguir é um ataque direto pelo solo. E ele sabe disso porque aquilo se trata do Plano de Guerra Atlante. Um plano que ele próprio escreveu. E agora o Mestre do Oceano estava ali, com todo o seu exército, declarando guerra contra a superfície, pelos ataques dos mísseis que atingiram o seu lar. Aquaman e Batman tentam salvar o máximo de pessoas do tsunami em Gotham, mas as águas são furiosas e matam dezenas de civis. Mesmo com Mera surgindo e tentando retroceder o caminho das águas, e mesmo elas sendo muito poderosas, ela continua fazendo o seu melhor. Mera fica em Gotham, enquanto Batman e Aquaman partem para Metrópolis, onde o ataque parece ter sido mais devastador ainda. E no caminho, o Aquaman explica que ele e seu irmão escreveram esses planos de guerra, ainda mais porque ele tinha um pensamento totalmente diferente da superfície anos antes. Ele diz que as interações de Atlântida com o mundo da superfície têm sido de marinheiros massacrando seu povo, testes nucleares e desastres ambientais. Então o ataque dos mísseis com certeza foi motivo suficiente para que eles declarassem essa guerra. Aquaman os entende, mas não os vê como seu povo, já que quando era mais jovem ele tentou encontrar a Atlântida e assim que chegou até ela, o povo o recebeu de braços abertos, principalmente seu irmão que preza pela lei Atlante e lhe cedeu o trono. Mas alguns mais supersticiosos e fanáticos diziam que ele, por ser metade terrestre, era um rei impuro. E assim, alguns rebeldes pediam para que ele deixasse o trono para o seu irmão caçula. Foi quando ele tentou ser um Atlante por completo, agir e pensar como eles. Então foi aí que ele criou os planos de guerra. Mas mesmo assim, o povo queria a expulsão dele de Atlântida. Então quando Darkseid invadiu o planeta durante a origem da Liga da Justiça e ele entrou para a equipe, começou a ver que tinha um lugar para ele na superfície e abdicou do trono. Nesse momento, durante a conversa, o jato do Batman é atingido por uma arma de longo alcance, já que no seu plano, um dos principais a serem atacados e neutralizados era o Batman, por ser talvez o mais perigoso deles. E outro que também deveria ser neutralizado é o Dr. Shin, um biólogo que ajudou o Aquaman desde que era criança. Com isso, eles decidem partir para a torre de vigilância da Liga no espaço, onde ali devem encontrar Superman e Mulher Maravilha. Mas ali também encontram o homem que ajudou os heróis em Metrópolis. Nesse momento, Aquaman explica que aquele é Vulko, o conselheiro real de sua mãe, e seu próprio conselheiro quando ele era rei, o mais próximo que ele pode chamar de família. Vulko fala com seu antigo rei e diz que essa guerra não é algo normal, ela foi planejada por alguém.
Então o Aquaman pede uma chance para conversar pacificamente com seu irmão para tentar acabar com tudo isso. Seu irmão não é um vilão, ele é um rei de uma nação ameaçada. Ele precisa ver e entender o que realmente aconteceu. Então o Aquaman parte para Boston, onde o encontra. Mas a conversa entre os irmãos não caminha muito bem. O mestre do oceano não entende como seu irmão pode não ser o rei dos humanos. E diz que não vai tolerar os ataques a seu povo, não ouvindo Aquaman quando diz que tudo aquilo não passou de um acidente. Então Batman, Superman e Mulher Maravilha surgem, dizendo que a chance de Aquaman não deu certo e eles precisam levar o mestre do oceano preso com eles. Aquaman tenta ainda conversar, diz para que deixem ele resolver tudo isso, mas a Trindade não vê outra solução. Então, sem escolha, Aquaman ataca os 3 heróis. Ele faz isso para impedir que a Liga ataque seu irmão, porque isso faria toda a Atlântida atacar e destruir a superfície. Então, na tentativa de proteger os 2 mundos, o Aquaman acaba enfrentando seus amigos e seu irmão ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, nada dá certo e a Liga tenta parar o Mestre do Oceano em combate. Só que isso só faz com que todo o exército Atlante se levante das águas. Além de levar junto diversas criaturas marinhas. E com seu tridente controlando os mares e as chuvas, o Mestre do Oceano supera até mesmo Batman, Superman e Mulher Maravilha. Assim, ele os prende e manda que sejam levados até as profundezas, enquanto ele próprio pretende continuar afundando todas as cidades. O Dr. Shin é um biólogo que estudou a biologia atlante de Arthur por anos depois que seu pai morreu. Ele sabe sobre Atlântida e sobre o Aquaman mais do que qualquer outro na superfície. Então, pelo seu conhecimento, ele seria um grande inimigo dos Atlantes nesse tipo de guerra. Por isso, o Cyborg é enviado para salvá-lo. Mas quando retorna com ele para a Torre de Vigilância, percebe que a Liga da Justiça tinha sido derrotada. Assim, só restava uma coisa a se fazer. O Cyborg pede ajuda a seu pai para que ele lhe implante um módulo onde poderia operar debaixo d'água, mesmo que para isso ele tenha que perder seu único pulmão que ainda lhe resta. O problema é que a cirurgia demoraria algumas horas, então para fazer a contenção contra o Mestre do Oceano, ele precisava ativar a reserva. Os heróis que ainda estavam sendo analisados, mas que agora precisam se unir à Liga da Justiça para salvar o mundo. Arqueiro Verde, Mulher Elemental, Raio Negro, Gavião Negro, Canário Negro, Zatanna, Vixen, Fúria Dourada, Nuclear e Shazam são os chamados. Assim, todos entram em combate contra o exército Atlante, tentando conter o avanço e tentando evitar mais mortes de inocentes. Enquanto o Cyborg passa pela atualização que vai liberá-lo para sobreviver na água e no espaço. Então, depois que fica pronto, ele pode agora ir atrás dos seus amigos levados para as profundezas. O Aquaman já foi auxiliar os heróis nas águas, onde foram deixados ali para serem devorados pelas criaturas das profundezas. Só que ao chegar, o Aquaman percebe que as criaturas que ele próprio tinha selado antes, agora estão à solta. Essas criaturas são chamadas de abissais. O Aquaman luta com elas e as espanta. Então o Batman, desperto dentro do seu casulo, começa a investigar as cavernas marítimas e ali encontra gravuras atlantes antigas que indicavam que o Rei Morto, na verdade, liderava essas criaturas com seu cetro. Ou seja, quem está coordenando tudo isso tem o cetro em seu poder. O Cyborg se une a Mera e, seguindo o sinal do Batman nas profundezas do oceano, encontra Aquaman e salvam Batman, Superman e Mulher Maravilha. Mas os abissais fugiram ao vê-los, e isso pode acabar sendo muito pior, porque agora eles foram para a superfície.
Aquaman acredita que foi realmente seu próprio irmão quem coordenou tudo isso devido ao seu ódio contra os humanos, e que ele poderia estar em posse do cetro. Então os heróis recuperados partem para lá para acabar com essa guerra de uma vez. Mas quando chegam em terra firme, percebem que os Atlantes e o próprio mestre do oceano estão sendo atacados pelos abissais. Então ele não é o culpado disso tudo. Mas nesse momento, na torre de vigilância, vemos Vulko com o Dr. Shin. E ali entendemos que depois que o Aquaman deixou o reino, os Atlantes se voltaram contra ele, já que Vulko era seu braço direito e por isso eles o expulsaram também. Então, como vingança, foi ele quem armou tudo isso. Foi Vulko quem sabotou os mísseis e deu início a essa guerra. E era ele quem estava em posse do cetro do Rei Morto. Então, quando os heróis voltam para a torre para se reunir antes do ataque final, eles só encontram o Dr. Shin nocauteado. Nesse momento, eles entendem tudo e o Aquaman se culpa por isso. Ele deveria ser o responsável por Atlântida. Ele deveria ter impedido tudo isso. Então todos partem imediatamente para Boston e enquanto a Liga se reúne para o combate contra os Atlantes e contra os Abissais, é o Aquaman quem deveria enfrentar o seu irmão. E mesmo o herói avisando que isso era tudo um plano de Vulko para se vingar por ter sido exilado, o mestre do oceano não acredita em seu irmão e o continua vendo como uma ameaça à Atlântida por ter se aliado aos humanos. E para vencer essa guerra, Orm tem 2 bombas que devastarão Boston. Mas a Liga da Justiça, com os principais e os reservas, conseguem desarmar essas armas e assim evitando uma catástrofe ainda maior. Isso irrita Orm e com isso Aquaman se mostra superior. Ele é o verdadeiro herói. Ele nunca quis a coroa, nunca quis ser o rei de Atlântida. Sempre quis a paz entre os povos, mas para isso ele agora precisa ser o soberano e golpeia seu irmão com toda a sua força, ordenando que ele deixe o trono. E com isso, o mestre do oceano desiste, dando lugar novamente para que o Aquaman se torne de novo o rei e assuma o trono da Atlântida. Desse jeito, ele agora comanda o exército Atlante e ordena que parem os ataques e voltem suas forças contra os abissais. Então é o que fazem. Desse jeito, todo o exército, mais todos os integrantes da Liga, expulsam as criaturas de volta para o oceano. Só que nesse momento, Vulko surge, se rendendo. Ele sabe que o que fez foi errado, mas para ele era necessário. Além da sua vingança, o que ele queria era que o Aquaman fosse seu rei novamente. Por isso, ele arquitetou toda essa guerra. E com isso, ele oferece o cetro do Rei Morto ao seu rei. Mas mesmo assim, a traição contra a Atlântida foi enorme. Muitos inocentes morreram pelo plano de Vulko e por isso o Aquaman precisa puni-lo. Então ordena que Vulko seja levado para a prisão da Atlântida, onde seria julgado pelos seus crimes. E agora, com o cetro, o Aquaman toma o controle dos abissais, ordenando que voltem para sua prisão nas profundezas. Só que seu irmão deveria ficar na superfície e ser preso no mundo terrestre pelos seus crimes também, pelo seu ataque e pela morte de inocentes. Mesmo que isso machuque o Aquaman por prender seu próprio irmão. Então a Liga o leva e o mantém na prisão de Belly Reef, onde ele vai ficando cada vez mais fraco fora d'água, acabando com todas as ameaças, assim terminando com a guerra. Com tudo resolvido então, algum tempo depois o Aquaman sabe que precisa voltar, que precisa restaurar a paz de verdade entre os 2 mundos. Ele não pode abandonar o trono pela superfície mais uma vez. Ele não pode separar os 2 mundos. Ele precisa uni-los da melhor forma para que vivam em paz.
Enquanto isso, o resto do mundo via o Aquaman agora de forma diferente. Viam que ele não era alguém fraco como pensavam, alguém que só tinha o poder de falar com peixes. Ele era realmente o soberano dos mares. Ele agora era o rei de Atlântida novamente. Na torre de vigilância da Liga da Justiça, para evitar novas invasões e ataques à Terra, os heróis agora pretendem usar os novos recrutas numa nova equipe e criam a Liga da Justiça da América. Enquanto no governo, Amanda Waller também deseja criar sua própria equipe para evitar que isso ocorra novamente. Uma equipe que seria capaz de parar a Liga da Justiça, mas para isso ela pretende recrutar os vilões, criando um esquadrão suicida. E é desse jeito que termina a história. O Aquaman nos Novos 52 foi totalmente revitalizado e o Trono da Atlântida é o ponto final nas piadas com o herói. A partir daqui, todos finalmente entenderam a força e o poder do Aquaman. Qual era o perigo que ele representava e o herói que ele realmente é. Então não tinha mais motivos para piada. Durante os Novos 52, as histórias do Aquaman ao lado das do Batman talvez foram as melhores coisas dessa fase. Tudo isso graças ao ótimo roteiro da sua revista solo, assim como o ótimo roteiro que o Trono da Atlântida trouxe também. A narrativa é ótima, mesmo o arco sendo dividido entre as revistas do Aquaman e da Liga da Justiça. E a arte é magnífica, principalmente quando feita pelo Ivan Reis. A história envolve conspiração, guerra, batalhas e tudo mais, mas tudo com motivo para acontecer, sendo que não existe realmente um vilão nessa história, é só pontos de vistas distintos. Os personagens fazem o que acreditam ser certo, mesmo que suas ações prejudiquem outras pessoas. A HQ recebeu uma animação adaptando todo esse arco e inclusive o filme do Aquaman que está sendo lançado agora em 2018 é fortemente baseado em toda a fase dos Novos 52 e principalmente nesse arco do personagem. O Trono da Atlântida não só é uma ótima história, é também a maior revitalização que o Aquaman poderia receber, mostrando por que ele é um dos principais personagens da DC, porque é parte essencial da Liga da Justiça e porque é definitivamente o rei de Atlântida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.